Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiramente... Bom dia. Hoje são 19 de dezembro de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o segundo vídeo da série Cristianismo e o Primeiro Mandamento. Esse, o segundo vídeo. Estou aqui fazendo uma série de vídeos mostrando o ponto de vista do cristianismo acerca de alguns temas. Já mostrei sobre homossexualidade, masturbação, casamento, adultério, divórcio, poligamia, castidade. Ao todo aí, 33 vídeos. E estou agora com o cristianismo e o primeiro mandamento. Este, o segundo vídeo. Muito bem. E estou aqui mostrando o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, edição típica vaticana. Sempre aqui mostrando o ponto de vista do cristianismo e trazendo aqui os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Antes de começar aqui a entrar no assunto, mais uma vez é bom trazer o que dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que foi judeu e ateu. Freud escreveu este livro aqui em 1926 e foi publicado em 1927, há quase um século. O título, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Então vamos trazer aqui mais uma passagem de Sigmund Freud sobre as religiões, sobre as doutrinas religiosas. Então veja o que ele diz aqui. Acompanhe aí. Ele diz assim: se depois de nos orientarmos, nos voltarmos outra vez às doutrinas religiosas, podemos repetir: todas são ilusões, são indemonstráveis, e ninguém pode ser obrigado a tomá-las por verdadeiras, a acreditar nelas. Algumas são tão inverossímeis, se encontram de tal modo em contradição com tudo que descobrimos arduamente sobre a realidade do mundo, que podem ser comparadas, considerando devidamente as diferenças psicológicas, às ideias delirantes. Fecha aspas aí. Então o que o Freud diz aí é a mais pura verdade. As doutrinas religiosas são ilusões, não apenas as doutrinas do cristianismo. Todas as doutrinas religiosas são ilusões. São ideias delirantes e nada mais. E é o que estamos vendo ao longo dessa série aqui. Muito bem, então vamos voltar ao parágrafo 21:12 do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, que trata daquele mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Aquele mandamento que está em Êxodo capítulo 20. Muito bem, mostrei no primeiro vídeo que não existem 10 mandamentos. E dei um exemplo aqui. A Igreja Católica Apostólica Romana, para formar, por exemplo, o primeiro mandamento dela, com base em Êxodo 20, para formar o primeiro mandamento, ela pegou 6 versículos de Êxodo 20, os versículos 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegou 6 versículos para formar um mandamento. A Igreja Católica. Mostrei aqui.
Já o judaísmo, os judeus, para formar 10 mandamentos, e aí, inicialmente, pegaram 6 versículos de Êxodo 26 para formarem 2 mandamentos. Então veja, a Igreja Católica pega 6 versículos para formar um mandamento. Já o judaísmo pega 6 versículos para formar 2 mandamentos. Então você vê que eles fazem uma engenharia para chegar a 10 mandamentos. E não são 10 mandamentos. Muito bem. É comum a gente ouvir no mundo religioso os judeus em seus pontos de sua religião judaica e os cristãos, é muito comum a gente ouvir elogios aos 10 mandamentos. Ora, veja como o Freud tinha razão. O homem religioso, ele vive uma ilusão. Ele vive num mundo de ideias delirantes. Você invocar os 10 mandamentos como ali leis, dispositivos inteligentes e justos, é de uma ignorância sem fim. Então é muito comum os cristãos elogiarem os 10 mandamentos. Na verdade, não se deve elogiar os 10 mandamentos, por uma razão bem simples. Trata-se esse tema, os 10 mandamentos, de leis arcaicas, de leis mal feitas, de leis mal elaboradas e de leis profundamente injustas. Um ser humano em pleno estado de consciência, em pleno estado de sanidade mental, jamais vai invocar os 10 mandamentos. Jamais. Porque é o que eu digo aqui. Os 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos ali são uma prova de que o homem hebreu não tinha a mesma capacidade que nós temos hoje de fazer leis. Então você vê aí nas igrejas líderes cristãos dizendo que os 10 mandamentos são leis maravilhosas feitas pelo Deus hebreu e entregues a Moisés. Na verdade, Deus algum existe. Deus algum faz leis. Quem faz leis é o homem. Quem faz deuses, quem cria deuses, é o homem. Então, ao contrário do que dizem líderes cristãos nas igrejas, os 10 mandamentos, repito, são leis mal feitas, mal elaboradas e profundamente injustas. E o exemplo que eu trago aqui é justamente aí o primeiro mandamento, aquele: não terás outros deuses diante de mim. Então veja aí o catecismo, veja como o catecismo, que é um texto cristão, veja como ele se refere a esse mandamento terrível: não terás outros deuses diante de mim. Então vamos aí voltar ao parágrafo 21:12 do catecismo. Diz assim: o primeiro mandamento, que é esse aí, não terás outros deuses diante de mim. Diz o catecismo que esse mandamento condena o politeísmo, e é verdade. Condena a crença em outros deuses, além do Deus hebreu, criado pelos hebreus. Então diz aí o catecismo: esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, exige, diz aí o catecismo, exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, o Deus hebreu. Que o homem não venere outras divindades, outros deuses, afora a única. Então vamos parar aqui por enquanto. O catecismo está dizendo que o mandamento, não terás outros deuses diante de mim, esse mandamento exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que é o Deus da Bíblia. Que o homem não venere outras divindades, outros deuses, afora o Deus da Bíblia. Então o catecismo aqui é até para você achar graça e ficar triste também.
O catecismo aqui está elogiando uma lei terrível, uma lei hedionda, uma lei que traz repugnância a qualquer ser humano. É por isso que o Freud dizia que o homem religioso, ele vive no mundo da ilusão. Ele não consegue raciocinar, porque esse mandamento aí, que está em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim, esse é um mandamento que não pode ser elogiado. Você não pode elogiar um mandamento desse, um dispositivo desse, porque ele traz o ódio, ele traz a intolerância religiosa. E os cristãos, por incrível que pareça, elogiam os 10 mandamentos que estão em Êxodo. E esse aí, o primeiro, é o pior deles. Esse aí é o mandamento que traz a pura intolerância religiosa, que causa vergonha a qualquer pessoa. A intolerância religiosa. Eu fiz uma comparação aí com a lei atual nossa. É até um absurdo eu pegar um dispositivo dos 10 mandamentos, que não são 10, e trazê-lo para cá, um desses dispositivos, e fazer uma comparação com as leis que nós temos hoje, leis bem feitas. É até um absurdo eu fazer isso, mas estou fazendo aqui para mostrar a ingenuidade dos cristãos. Você não pode elogiar nenhum mandamento que está na Bíblia. Não pode elogiar. Então veja aí o quadro que eu fiz, só para que você entenda como nós hoje alcançamos a modernidade, como nossas leis hoje são diferentes e muito mais justas. Veja o quadro aí. Temos assim, eu coloquei aí apenas uma comparação em relação a esse primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Então nós temos aí, veja o quadro que eu fiz. Uma comparação para que você entenda isso. Temos aí a Bíblia acima e abaixo a Constituição Federal. E aí, entre parênteses, coloquei Bíblia, intolerância religiosa aos extremos. Quando você abre sua Bíblia cristã, você vê a intolerância religiosa, a não aceitação da crença dos outros em outros deuses, em outras divindades. A intolerância religiosa é não aceitar a crença do próximo. Isso aí é a Bíblia. E abaixo eu coloquei nossa Constituição Federal de 1988. Olha a diferença da nossa Constituição Federal de hoje para a Bíblia. Lá acima a Bíblia, intolerância religiosa, a não aceitação da crença dos outros. Já a Constituição Federal, veja aí, ao contrário da Bíblia, prega a tolerância religiosa, o respeito à crença dos outros. Então, se um cristão, se ele raciocinasse, jamais ele iria elogiar o mandamento não terás outros deuses diante de mim. Se o cristão raciocinasse, ele iria condenar esse mandamento bíblico, porque ele é hediondo, ele é macabro, ele é terrível. Não terás outros deuses diante de mim. E veja que o catecismo elogia isso. Veja a ignorância do cristianismo. Então vamos lá. Veja o quadro aí. Bíblia, intolerância religiosa aos extremos. E temos aí o mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Leia lá depois sua Bíblia. Então temos Êxodo, capítulo 20, versículo 3. E aí o mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aí, gente, é uma coisa macabra. Se esse mandamento aí estivesse aqui hoje no Brasil, ninguém conseguiria viver. Dada a perseguição, ninguém conseguiria sobreviver hoje. Então a Constituição hoje, federal, diz coisa totalmente diferente dessa aí que está na Bíblia, porque era um mundo atrasado,
um mundo arcaico. Então, quando a Bíblia diz, não terás outros deuses diante de mim, diante do Deus hebreu, você não pode adorar outro Deus. Se você vier adorar outro Deus, você será morto. A Bíblia, aí, em sua intolerância religiosa máxima. Se você é um cristão que está assistindo a esse vídeo nesse momento, não tenho culpa alguma se estão enganando você. Não tenho culpa alguma. Não me culpe. Não me culpe. Então você tem aí um mandamento terrível na Bíblia. Porque era um mundo antigo, um mundo arcaico. Não terás outros deuses diante de mim. Isso aí é o máximo da intolerância religiosa. É não aceitar a crença das outras pessoas em outros deuses, em outras divindades. E qual era a pena lá na Bíblia, lá no mundo hebreu? Qual era a pena para aquele hebreu que viesse adorar outros deuses? Qual era a pena? Pena de morte. Veja aí, pena de morte. E aí eu trago um exemplo. Em Êxodo, logo depois dos 10 mandamentos, temos Êxodo capítulo 32, versículo 28. Então, eu coloquei assim. Em todo o capítulo de Êxodo 38, temos lá Moisés, o lendário Moisés, determinando a morte de 3.000 pessoas, 3.000 hebreus, 3.000 companheiros, simplesmente porque eles estavam adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Veja a maldade que está na Bíblia. Como diz Freud, o cristão vive uma ilusão, ele vive uma ideia delirante, ele não percebe que está elogiando uma monstruosidade. Ele não percebe isso. E aqui está a Bíblia de forma clara, com sua intolerância religiosa aos extremos. Então veja que depois dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, temos Êxodo capítulo 32. Ali é o povo hebreu, novamente, adorando outro Deus. O povo hebreu, ao longo de toda a Bíblia, adorava vários deuses. Vários. Então aqui em Êxodo capítulo 32, depois de Êxodo capítulo 20 com os 10 mandamentos, ali Moisés, na lenda, determinando a morte de 3.000 hebreus, apenas porque esses coitados estavam adorando outro Deus, além do Deus Javé. Estavam adorando o Deus bezerro de ouro. Então, 13.000 hebreus foram mortos pelos próprios hebreus, porque estavam adorando outro Deus. Isso é a intolerância religiosa, é a não aceitação da crença dos outros em outros deuses. É o desrespeito à crença das outras pessoas. Então isso, gente, é um atraso bíblico. Você não pode invocar a Bíblia, é o que eu digo aqui. Isso é o atraso bíblico. Você que é um cristão, acorde, estão enganando você. Esse mandamento que está aí, o primeiro mandamento de Êxodo capítulo 20, é o máximo da intolerância religiosa. Não terás outros deuses diante de mim. Isso é o máximo da intolerância religiosa. É um dispositivo macabro, hediondo, que causa ânsia de vômito a uma pessoa sadia mentalmente. Então você não pode jamais invocar a Bíblia, principalmente os mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, porque ali esses mandamentos são atinentes a uma época arcaica, a um mundo violento, sem amor. Agora veja abaixo aí a diferença de hoje. Veja como as leis evoluem. Temos aí a Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. E eu coloquei aí a Constituição Federal, ao contrário da Bíblia,
ela transpira tolerância religiosa. Ao contrário da Bíblia, a Constituição Federal da República Federativa do Brasil respeita a crença de qualquer pessoa em qualquer divindade. Isso se chama liberdade religiosa, liberdade de crença, o que era negado em toda a Bíblia. Entendeu? E aí eu trago apenas como exemplo 2 incisos da Constituição. Então vamos aí. Veja o respeito da Constituição à crença dos outros, o que era negado pela Bíblia. Então veja aí, Constituição Federal, artigo 5º. E vou trazer aqui 2 incisos. Ou melhor dizendo, 2 itens. O 6º e o 8º. Veja aí, artigo 5º, item 6. Veja aí. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Olha que coisa linda. Ao contrário da Bíblia. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Você que é um cristão, abra seus olhos. Estão enganando você. Veja que a Constituição, ao contrário da Bíblia, a Constituição diz, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Ou seja, ninguém pode violar a liberdade de um cidadão em relação à sua consciência e em relação à sua crença. Aqui no Brasil, você não pode condenar um cristão, você não pode condenar um muçulmano, você não pode condenar um budista, etc. Você tem que respeitar a liberdade de consciência e de crença dessas pessoas. Aqui no Brasil, é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. Nenhuma igreja pode ser proibida aqui. Nenhuma igreja. Aqui existe a proteção legal aos cultos, a essas igrejas. Entendeu? Então veja, aqui no Brasil, Constituição Federal atual, aqui se respeita a liberdade de consciência e de crença, o que era negado na Bíblia. É por isso que você não pode elogiar a Bíblia. Veja aí outro exemplo, Constituição Federal, artigo 5º, o item 8º, temos aí, veja bem, ninguém será privado, olha aí, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, olha aí. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então você vê que este inciso aí, este item, melhor dizendo, o item 8º do artigo 5º da Constituição, aí, veja bem, diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. Olha aí, ninguém será privado aqui no Brasil. Ninguém é privado de direitos por motivo de crença religiosa. Aqui respeita-se a crença religiosa das pessoas. Respeita-se a crença religiosa das pessoas. Não há punição alguma aqui para quem tem uma certa crença religiosa, para quem está aí em várias igrejas religiosas, das mais diferentes naturezas. Então, aqui no Brasil, a Constituição Federal, como você vê aí facilmente, ela protege a liberdade de crença religiosa. Aqui no Brasil, nenhum religioso pode ser punido por acreditar em qualquer Deus.
por aderir a qualquer religião. Isso aí, acorde, meu amigo, isso aí é liberdade de crença. Isso aí é liberdade de crença. É liberdade de culto. E isso não havia no mundo da Bíblia. Então, você não pode jamais elogiar a Bíblia, porque é um mundo violento, arcaico. Você vê lá, o primeiro mandamento é o pior de todos. Não terás outros deuses diante de mim. Se você adorar outro Deus, diferente do Deus hebreu, o Deus Javé, se você adorar outro Deus, você será morto. Isso aí é o mundo da Bíblia. Então você que é um cristão, está assistindo a esse vídeo, acorde, estão enganando você. Nunca invoque um dispositivo da Bíblia. Invoque a Constituição Federal, que são leis bem feitas, justas, bem elaboradas. Entendeu? Então veja, o não terás outros deuses diante de mim, você elogiar isso aí, você está elogiando a intolerância religiosa. Você está elogiando sem saber o ódio a outras pessoas porque creem em outras divindades. Então a Bíblia nega essa liberdade de crença. Ela não permitia que os hebreus adorassem outros deuses. Essas leis na Bíblia não permitiam isso. Não permitiam a liberdade de crença. E você, cristão, adora a liberdade de crença, pois sua Bíblia era contra a liberdade de crença. Entendeu? Então você vê o absurdo nesse dispositivo dos 10 mandamentos. O primeiro, o pior de todos, não terás outros deuses diante de mim. Isso aí é elogiar a intolerância religiosa, a não aceitação da crença em outros deuses de outras pessoas. É você desrespeitar o direito de outras pessoas. Isso aí é a Bíblia que escondem de você, porque você não lê, não estuda a Bíblia. Vou dar aqui um último exemplo para um cristão. É muito comum cristãos aqui no Brasil ficarem revoltados com ações praticadas, por exemplo, por radicais islâmicos lá no Egito. É muito comum radicais islâmicos lá no Egito atuarem contra cristãos, matando cristãos cóptas lá no Egito. É muito comum a gente ver isso. Cristãos cóptas barbaramente assassinados lá no Egito por radicais islâmicos. Então um cristão que mora aqui no Brasil, ele com certeza ele fica revoltado contra essa violência praticada contra cristãos. Ora, se um cristão ele fica revoltado com essa violência praticada contra cristãos cóptas lá no Egito, porque os radicais islâmicos queriam que esses cristãos passassem a adorar o Deus Alá e passassem a adorar Maomé. Então o cristão brasileiro hoje, que fica com raiva desses radicais islâmicos, e tem razão, porque isso é homicídio bárbaro, é genocídio. Então os cristãos que se revoltam contra ações praticadas por radicais islâmicos matando cristãos, então um cristão desse, que vê isso como um absurdo, ele deveria também ver como absurdo esse mandamento aí, o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Porque esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele é praticado também pelos radicais islâmicos. Estão matando cristãos lá no Egito, cristãos cóptas, porque esses cristãos acreditam em outro Deus além de Alá. Não estão adorando Maomé. Então, os assassinos, os radicais islâmicos, matam esses cristãos e poderiam muito bem invocar o mandamento na Bíblia: não terás outros deuses diante de mim. Então, um cristão não pode se revoltar contra um radical islâmico que mata um cristão cópita. Por quê? Porque o cristão está adorando os 10 mandamentos. E o primeiro, o pior, não terás outros deuses diante de mim.
Então esse mandamento aí, o cristão elogia, só que esse mandamento também ele é empregado pelos radicais islâmicos. Eles estão matando os cristãos porque os cristãos acreditam em outro Deus, acreditam em Jesus e não em Maomé, por isso estão sendo mortos. Ora, é a mesma coisa que está em não terás outros deuses diante de mim. Você vê aí que na lenda, o Deus hebreu em Moisés, mandam matar quase 3.000 hebreus, porque estavam matando ali hebreus que estavam simplesmente adorando outro Deus, o Deus bezerro de ouro. Então, um cristão que elogia Moisés, que matou 3.000 hebreus na lenda, porque estavam adorando outro Deus, então um cristão que elogia Moisés nas igrejas tem que elogiar os radicais islâmicos, porque os radicais islâmicos estão fazendo a mesma coisa que Moisés fez aí. Moisés mandou matar mais de 3.000 hebreus porque estavam adorando outro Deus. A mesma coisa os radicais islâmicos estavam matando e matam cristãos cóptas porque os cristãos cóptas estão adorando outro Deus além de Alá. Então veja como os cristãos não conseguem raciocinar. Não conseguem raciocinar. Se um cristão se revolta, repito, contra um radical islâmico que mata cristãos cóptas porque não aderem ao islamismo, da mesma forma os cristãos deveriam odiar Moisés aqui na Bíblia, porque ele mandou matar 3.000 hebreus porque estavam adorando outro Deus. Então os cristãos, eles, aqui brasileiros, eles adoram a liberdade de crença, a liberdade religiosa. Só que essa liberdade de crença, liberdade religiosa, não havia no mundo da Bíblia. Era o contrário, era a intolerância religiosa. Intolerância religiosa, a não aceitação da crença em outros deuses. E aí está, no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. E vem um catecismo elogiando isso aí. Percebeu como Sigmund Freud tinha razão quando dizia que a crença religiosa, ela conduz o homem a um estado semelhante ao de demência, a uma confusão alucinatória radiante. Entendeu? Então é um absurdo alguém ir à Bíblia e pegar ali o mandamento não terás outros deuses diante de mim e elogiar um mandamento desse. É um absurdo, é uma loucura. Mais um vídeo e muito obrigado.